assim: assim mandei buscar-te, lá em Vitória. Não está escrito isso não, tá? Essa heresia é minha. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença do Senhor, para ouvir o que por Ele te foi ordenado. Amém? Com toda a liberdade, meu irmão, ministra a igreja do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Boa noite. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Se eu colocar o microfone no meu coração, acho que vocês vão conseguir ouvir as batidas dele, porque é muito nervoso. Por mais que eu tenha ministrado, se Deus tenha me levado a ministrar, mas tem muita responsabilidade. Eu repito, não repetir. Eu repito, para um jovem, principalmente hoje, ministrar uma igreja onde tem pessoas que têm experiências. Eu apenas tenho 25 anos, mas já que Deus me colocou para trazer essa palavra, eu estou aqui. Eu quero ser um canal, eu quero que Deus flua através de mim, e eu já declaro isso sobre a tua vida. O Espírito começa a fluir neste lugar. O Espírito já começou a fluir neste lugar. Eu já consigo entender o que o Espírito quer realmente fluir nesse lugar. Porque antes mesmo de eu ministrar a palavra, o Espírito já estava aqui. Algo engraçado, eu estava passando de ônibus ali, na beira-mar, e eu olhei para o mar e comecei a adorar, como eu nunca tinha adorado olhando para o mar. E aquilo me chamou a atenção, porque era o mar. O nosso Deus fez aquele mar. Nenhum homem compreende como que foi feito aquilo, os céus, a terra. E nós nos acostumamos com coisas grandes. Nós nos acostumamos com o Senhor, com as coisas grandes que Ele tem feito, com as coisas grandes que nesse momento Ele está aqui. Jesus Cristo está vivo. E Ele disse que até a consumação dos séculos estaria o Espírito dele aqui nesse lugar. Eu quero pedir alguém o teclado ali. Meu irmão, perdoa, tá? Mas só para. O senhor fundo musical não dá não, né? Rapaz. Deixa eu tentar pelo menos encerrar um pouco aqui de som. O que eu vim hoje falar é a respeito de uma palavra muito simples e que muitos já ouviram. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Não sou eu que apenas, não fui eu que escrevi, e simplesmente eu venho passar o que o Espírito diz à igreja. João no capítulo 6. A partir do versículo 8, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8. Enquanto os irmãos abrem ali, hoje pela manhã, Deus fez algo tremendo nesse mundo. Deus curou, né? Nossa alma. Deus penetrou no mais profundo do meu ser, porque apenas o Espírito de Deus faz isso. Deus aqui, obrigado, meu irmão. Deus aqui restituiu corações na obra. E eu creio que o Espírito de Deus já está levantando mais do que tem levantado esta igreja, tem capacitado esta igreja. Se você veio até aqui hoje, eu não venho como político anunciar o meu voto. Eu não venho como comerciante vender o meu produto, porque o Evangelho não é banana, como eu falei. O Evangelho não é banana. Nós não achamos Evangelho ali fora. Nós não temos que ficar brincando com este Evangelho. Se você está aqui dentro, querido, é porque Deus te trouxe aqui. Se você não querer Jesus, outro vai querer. A salvação é para todos, mas nem todos querem esta salvação. Talvez a minha palavra está sendo um pouco dura, mas Hebreus 2 fala assim, que nós prestemos mais atenção no que tem sido falado, para que nós não nos desviemos. A Bíblia nos exorta. Ontem eu estava conversando com esse jovem aqui e com esse aqui. Eu falei sobre o artigo 5.7, eles chegaram assim, olha, ressalta um amado, isso é verdade.
conversando, você falou isso, você falou isso. Nós prestamos atenção só no que nos interessa. Não estou te exortando, não. Vocês foram muito bons. Mas eu digo assim que nós estamos prestando atenção na palavra de Deus somente aquilo que faz para o nosso ego. Isso é bom, minha família está precisando. Não, é aquilo que nos traz mesmo dentro do nosso coração que mexe, a repreensão aberta. A Bíblia fala que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então eu venho repreender mesmo. Tem igreja em Vitória, eu nem entro mais. Porque esses dias eu cheguei para falar assim, olha, hoje eu venho falar sobre morte. Todo mundo arregalou o olho para mim. O evangelho é morte. Se você não quiser morrer todos os dias, você vai ver que é evangelho. Jesus Cristo nos ensina a morrer todos os dias por nosso eu. Eu quero morrer todos os dias por meu eu. Nunca mais me chamaram. Aí diz que aquela igreja só quer pregar a prosperidade. Se me chamarem de novo, eu vou pregar novamente. Eu sei que não vão me chamar, mas eu estou indo onde Deus me quer. Se Deus me quer aqui, né? Até então, se hoje não fala nada, o pastor José é o homem de Deus. Vamos lá para. Ele fala assim, ó. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre todos que estavam ali, assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois, todos receberam o suficiente para comer. Só até aqui. Ou só até aqui. Só para nós entendermos um pouco. Em meio a tanta aquela multidão, André disse: mas Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Simplesmente. Quando eu estava ali atrás, Deus me mostrava que cada um de vocês entrou com um cestinho. E o que é os seus 5 pães e 2 peixinhos nessa noite? Talvez seja um ministério que há muito tempo está perdido. Talvez você ache que não tem mais jeito. Talvez é um casamento. Você olha para aquilo e fala assim: o que é isso? Como que eu vou conseguir lidar com isso? Talvez seja uma frustração de um adolescente indo para a juventude, que não consegue saber qual é a sua profissão, o que vai estudar. Talvez os seus 5 pães e 2 peixinhos seja uma mágoa que você veio carregando até aqui, e você fala assim: eu não vou conseguir perdoar aquela pessoa. Talvez nossos 5 pães e 2 peixinhos sejam frustrações passadas, que hoje nos acompanham há muito tempo. Talvez a vontade de pregar o Evangelho talvez não tenha ousadia, e tem uma vontade muito grande em pregar o Evangelho. Como que aquela pessoa consegue e eu não? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu quero te falar uma coisa: o Jesus tem o 5. Diante daquela multidão, Ele multiplicou esses 5 pães e 2 peixinhos, e Ele alimentou uma multidão. Esses 5 pães e 2 peixinhos que você tem nas suas mãos agora, olha para as suas mãos, faça assim. O reino espiritual olha para ela e fala assim: o que é? O Espírito de Deus vai te trazer à mente agora o que são os seus 5 pães e 2 peixinhos. Isso Ele pode multiplicar. Isso Ele pode multiplicar. Nessa noite, talvez os seus 5 pães e 2 peixinhos sejam talvez um ministério que há muito tempo foi perdido. Hoje você entrou aqui e nem sabe mais como lidar com ele.
os nossos 5 pães e 2 peixinhos nessa noite seja a nossa vontade de adorar a Deus de verdade. Aquilo que nós procuramos lá fora e nós não encontramos. Alguns procuram num gole de cerveja, outros procuram uma pitada de cigarro, outros procuram na maconha, no crack, outros procuram na adultério, outros procuram na mentira. E procuram. Talvez chegou aqui com esses 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo, o Messias, nessa noite, multiplica os teus 5 pães e 2 peixinhos. Coloca nas mãos dele. Coloca nas mãos dele. Coloca hoje. Coloca nas mãos dele hoje. Você que está afastado, chegou aqui frustrado, 5 pães e 2 peixinhos. Coloca na mão dele. Tem um texto na Bíblia que fala, depois se você quiser abrir, eu vou lá. É Coríntios. Vamos comigo em Coríntios. Só notou que eu gosto de Paulo, né, pastor? Só notou que eu gosto muito de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. 5. Depois você... 1 Coríntios 2, 9. Vai falar assim. Todos comigo? Eu posso ler? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aquilo que aconteceu naquele dia foi simplesmente o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nunca tinha penetrado no coração de homem algum. Foi o que Jesus fez naquele dia. Eu não tenho razão? Nenhum homem entendeu o que aconteceu, e até hoje tentam entender como que foi. E o próprio Paulo fala através que o Espírito o conduziu falando: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Esse Espírito que está conosco até a consumação dos séculos. Assim como a mente do homem conhece os pensamentos dele, o Espírito de Deus conhece a mente do Senhor. E nessa noite, quem sou eu para falar o que Deus tem para a tua vida? Simplesmente coloca os 5 pães e 2 peixinhos e deixa acontecer, querido. Deixa Deus fazer. Talvez Deus te queira realmente lá naquele lugar onde você não queira. Talvez seja esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas, querido, deixa Deus trazer o Espírito Santo nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo, eu venho lá de Vitória profetizar aqui, que em nome de Jesus esta igreja verá o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para a sua igreja. É a verdadeira salvação, é a verdadeira restituição, é a verdadeira humanidade do homem, como eu tenho falado. É realmente o homem sentir, ver o Espírito agindo dentro dele, no interior dele. Quando eu cheguei em Vitória com 19 anos de idade, eu vim de Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, eu lembro que eu fui criado porque eu era o caçula. Então eu fui criado com muitas regalias. Muitas regalias eu tive. Comia
isso eu não me interessava em estudar. Eu era uma pessoa frustrada. Eu não me interessava em nada. Eu simplesmente, eu só queria saber lá fora do que me ofereciam, do que os meus amigos me ofereciam. Quando Deus levantou um profeta em Vitória, Porto Alegre, esse profeta falou comigo assim: olha, é uma profetia. A partir de hoje, Deus muda a tua história. A partir de hoje, Deus te usará no louvor e na palavra. Mas eu, que estava vivendo uma vida desregrada, uma vida totalmente corrompida mesmo para um jovem, achando que aquilo era liberdade. Mas quando eu cheguei em Vitória, ali eu tive um encontro com Deus. Só que quando eu cheguei com 19 anos de idade, o primeiro livro que eu li foi Águia ou Galinha, do Jorge Linhares. Esse foi o primeiro livro que eu li. Eu tinha 19 anos de idade. Eu cheguei em Vitória, eu tinha a 6ª série, eu fiz o 2º grau. Eu tinha a 8ª. Só que eu já tinha feito o 1º grau em Florianópolis, em Santa Catarina. Então eu não tive estudo, eu não estudava, eu era simplesmente, eu ia para o colégio somente para educação física, jogar futebol, só isso que eu fazia. E quando eu cheguei em Vitória, Deus começou a me levar a estudar. E quando eu cheguei também, eu lembro que eu tinha começado a aprender a tocar violão. E quando eu comecei a tocar violão, chegaram para mim e falaram assim: olha, para de tocar o violão, porque você não sabe tocar violão. Eu lembro até hoje que a primeira nota que o Ministério de Louvor falou para mim, para que eu pudesse aprender, era o Mi com baixo em Sol sustenido. E eu fiquei no Mi com baixo em Sol sustenido. E fiquei com Mi, baixo e Sol sustenido. E um dia eu estava tomando banho, Deus soprou no meu ouvido assim: eu ungi a tua voz. A partir daquele dia, aquelas frustrações que eu tinha, eu comecei a estudar. Eu era frustrado no meu trabalho, porque eu nunca tinha arrumado um emprego. Em todas as empresas que eu chegava, as pessoas me colocavam de lado, falavam que eu era um mau funcionário, porque eu não tinha o costume. Eu dormia já em frente da empresa que eu trabalhava. Os caras passavam para ir para o restaurante e eu estava dormindo, porque eu não tinha essa aptidão para trabalho. Eu era muito ruim. Eu nunca trabalhei na minha vida. E eu fui muito humilhado por isso. Me humilharam muito. Um certo irmão chegou para mim e falou assim: irmão, você é tão abençoado lá na frente, ministrando louvor, e aqui na empresa você é ao contrário. Aquilo veio para o meu coração, e aquilo ficou no meu coração, e eu fiquei questionando a Deus. Poxa, Deus, por que, Senhor? Por quê? Depois eu entendi uma palavra que o Espírito falou ao meu coração. Ele falou assim: olha, derrotas temporárias geram vitórias permanentes. Vou repetir: derrotas temporárias geram vitórias permanentes. Porque com as derrotas temporárias você aprende a lidar com aquilo que virá, e você consegue permanecer com aquilo, porque você já teve uma experiência, você já perdeu. Então quando nós perdemos, nós temos à frente, nós olhamos e aprendemos. Então a derrota temporária, seja lá o que for, para mim, os meus 5 pães e 2 peixinhos era conseguir firmar em um trabalho. Quantas vezes eu chorei, eu lembro que eu vi os pés do Senhor. A primeira empresa que eu trabalhei, eu fui muito humilhado, mas aquilo serviu de tratamento para o meu coração. Muito humilhado. No Ministério de Louvor eu fiquei 1 ano para eu poder tocar. Eu fiquei 1 ano para eu poder ministrar na frente. Eu mandei te contar, né? 1 ano. Eu lembro que eu tinha raiva do que hoje, o que eu mais amo, assim, é meu irmão Adante. Ele não deixava, parecia. E sabe o que foi? É porque eu cheguei achando que eu podia tudo, que eu era alguma coisa. Só porque eu sabia fazer sol, ré e mi, eu achava que eu podia tudo. E quando eu fui fazer para o Senhor, eu achei que ali, ó, Deus me quebrou. Para mim era impossível eu fazer parte do ministério. Era impossível eu cantar e adorar.
tantas coisas na minha vida. Eu era tímido, eu era uma pessoa que chegava nos lugares. Eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou na minha. Mas hoje Deus me deu autoridade, ousadia para falar em público. Mas antes de eu chegar diante de um público assim, eu não conseguia, eu tremia, eu não conseguia ficar no meio de pessoas. Eu tinha complexo de inferioridade. Isso tudo eram os meus 5 pães e 2 peixinhos. Um dia, eu cheguei diante do Senhor e falei assim: Senhor, a partir de hoje, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio em Ti. E eu tenho certeza que mais Tu farás. Glória a Deus. Hoje, queridos, eu estou me casando no dia 19 de novembro. Quando eu me converti, eu nunca mais quis saber de namorar. Eu esperei 5 anos para Deus me dar uma esposa. Deus me deu uma esposa. Eu conheci ela no dia 4 de julho de 2010. Comecei a namorar com ela dia 23 de dezembro de 2010. Eu noivei com ela dia 4 de junho de 2011. E eu estou casando dia 19 de novembro de 2011. Hoje eu estou me formando em uma faculdade. Eu fui tentar fazer turismo. 6 meses que eu fiz, nessa frustração de trabalho, eu estava caminhando no meio da rua e Deus me fez eu entrar dentro da faculdade. Eu entrei dentro da faculdade e Deus falou para eu fazer a minha matrícula. Só que o que eu ganhava não tinha condições. Só que Deus levantou uma pessoa para me ajudar na faculdade, me deu condições de estudar. Hoje eu consegui, a minha monografia eu consegui fazer sozinho, uma monografia. Para mim foi o maior desafio. Eu consegui me formar fazendo matérias pendentes, que hoje eu estou até hoje fazendo. Hoje Deus está me trazendo para cá para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho visto Deus curar na minha frente. Eu tenho visto Deus salvar, fazer tantas coisas na minha igreja. Eu contei o testemunho. Outra mulher, 2 mulheres de rua, nós chegamos até essas pessoas e uma tinha algo na perna e tinha algo no fígado. E nós oramos, e ali era ao lado de um shopping. E eles estavam entre família. E um amigo trabalha na Vale do Rio Doce. E esse amigo, ele tinha uma sacolinha. Ele trazia lanche todos os dias. E ele juntava esse lanche e levava para essas pessoas. Certo dia nós estávamos orando na minha casa. E nós falamos assim: esse evangelho de poder, ele tem que sair para a rua. Tem que acontecer algo lá fora, queridos. Só aqui dentro não adianta falar, tem que acontecer algo lá fora. E nós fomos para fora. Quando nós chegamos naquelas pessoas, era uma família inteira do lado daquele shopping. Aquela família simplesmente, sim, as crianças, você via miséria. Mas ali nós começamos a orar, a agradecer, temos uma palavra para aquelas pessoas. Queridos, eu vi a glória de Deus naquele dia. Eu pedi que as 2 mulheres que estavam doentes ficassem de frente e dessem as suas mãos. Eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim como a Tua palavra diz, colocaremos as mãos enfermos e eles serão curados. Eu declaro a cura sobre a vida dessas mulheres. 2 semanas depois eu encontrei as 2 mulheres. Uma disse que foi no médico, ela não podia comer certos tipos de alimento. Ela falou que o médico falou para ela: como que foi que você conseguiu isso? Ela falou que foi Deus que curou ela. Eu encontrei ela. A outra tinha uma ferida na perna que nunca fechava. Deus curou ela também. Eu encontrei ela, eu vi a ferida dela fechada. A Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Para mim é poder de Deus. Porque neste momento, queridos, famílias estão sendo destruídas. O crack
vale de ossos secos, como eu cheguei diante do Senhor. Deus quer nos trazer vida. Esses 5 pães e 2 peixinhos que eu tinha, que hoje eu coloquei nas mãos do Senhor, estão se multiplicando, queridos. Eu tenho visto Deus fazer coisas que está além que o homem imagina. Porque a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que é isso, né? Que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza humana. As coisas de Deus são loucuras. Você nessa noite vir até aqui, entregar sua vida, colocar esses 5 pães e 2 peixinhos, talvez seja loucura. Mas para Jesus naquele tempo também era loucura Jesus alimentar aquela multidão. Mas Jesus alimentou aquela multidão. E até hoje nós vemos essa história. E até hoje esse Jesus, naquele dia, ele está vivo, está entre nós, está aqui hoje e vai mudar a tua vida. Eu venho te anunciar as boas novas. Estou com a minha boca seca. Eu venho te anunciar boas novas, assim como o pastor eu venho trazer o que lá fora hoje tentam nos oferecer, mas é uma mentira. Nós só nos encontramos em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o verdadeiro Jesus Cristo. Muitos tentam buscar outros, mas a Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem o caminho, Ele tem a verdade e Ele tem a vida. E Ele tem vida eterna. Fica de pé comigo. Chicantarava sobre o show. Recalava sobre o sinqueteregachou. Eu declaro que nessa noite, aquele que chegou aqui, Deus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele sabe o que é, Senhor. Comece a orar e fala assim: Senhor, o Espírito já te trouxe à tua mente o que é os teus 5 pães e 2 peixinhos. E se você quiser Jesus logo, levanta a sua mão, que alguém vai orar contigo. Quem quer Jesus nessa noite? Quem quer voltar para Jesus? Eu quero te perguntar, se você não conhece Jesus, você aceitar Jesus não é simplesmente você falar assim, não, é você crer com o seu coração. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Confesse Jesus Cristo hoje. Esses 5 pães e 2 peixinhos que você trouxe hoje, deposita nas mãos dele. Espírito Santo de Deus, eu ministro a tua igreja, Senhor. Eu ministro a tua igreja nesta noite, assim como pela parte da manhã, Senhor. Assim como ela pela parte da manhã. Eu quero ministrar a tua igreja. O Espírito de Deus está aqui. Eu já ministrei a palavra. Agora você vai, deixa com ele.